É isso, gente. Minha voz tá esquisita. Desculpa aí. Ou não, né? Tô dizendo que tá melhor assim, então vai dar certo, vai dar bom. Ainda bem que não é você que eu vou falar hoje. Porque hoje temos aqui quem? Juliana Ponzilacqua está entre nós para falar sobre magia rúnica, ou runas e magia, ou alfabeto rúnico, ou erros de tradução, ou tudo isso junto misturado. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda ao nosso Bar Balão. Muito obrigada. Ó, me disseram que eu podia beber, já estou bebendo, hein? É claro que pode. Eu já estou terminando a primeira taça de cachaça aqui e já estou indo para a segunda. Você está tomando cachaça na tacinha, que chique. Cachaça 93, ainda é a cachaça... Conheço. Essa cachaça é só para os iniciados. E, cara, então seja bem-vindo. Obrigado por ter aí aceitado o convite de participar com a gente aqui desse nosso bar, essa nossa alternativa aqui de oferecer conteúdo e que provavelmente a gente vai continuar, né? Porque surgiu como uma necessidade aí da pandêmica, mas que agora acho que vai virar algo a se perpetuar, né? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e, enfim, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada, aliás. Primeiro que o nome do bar é o melhor nome de bar de todos, né? Então já começa bem aí. Mas muito obrigada pelo convite também. Boa noite para todos vocês, boa noite para quem está assistindo também, que eu não estou vendo. Eu só estou aqui no Zoom, mas boa noite para todo mundo aí também. E deixa eu fazer uma introduçãozinha e aí a gente vai direto, sem mais enrolação, para você que a gente já está atrasado aqui na nossa programação. Queridos que estão aí aparecendo e vendo a gente, esse aqui é o nosso Bar Balão, nosso projeto de oferecer um encontro, não apenas uma apresentação, mas também um encontro entre todas as pessoas que curtem o Kalei, que curtem o trabalho, e que gostam de magia, esoterismo, enfim, essas coisas todas. A nossa estrutura aqui é sempre a seguinte: a gente vai receber um convidado, que hoje é, no caso, a Ju, que vai apresentar um trabalho, uma pesquisa, uma informação bacana. Assim, a gente sempre quer ter uma coisa que seja um pouco diferente dessa exposição muito igual que todo mundo vê. A gente quer sempre ver uma coisa nova aqui. Então a gente vai ter sempre uma coisa nova acontecendo, sendo apresentada nesse formato aqui na live, e aí depois a gente vai sair daqui da live, vamos abrir uma sala. Na verdade, serão 3 salas, mas a gente fala sobre isso depois, no Zoom. E aí todos vocês estão convidados para ir para o Zoom com a gente, e lá a gente vai conversar. A Ju vai ficar ainda mais um pouquinho conversando com a gente, tirando dúvidas, batendo papo e tal. E a gente fica conversando. Eu não aguentei, mas na última vez parece que teve gente que ficou até às 5 da manhã. Então, assim, o negócio é meio sem limites, é sério, aqueles negócios tal. Porra, eu já encomendei mais cerveja. Mais cerveja. E aí, enfim, então a brincadeira é essa. A gente recebe a Ju apresenta o trabalho e depois a gente como se a gente estivesse batendo papo no quintal de casa, com todo mundo junto, festinha, com todo mundo bebendo e se divertindo, ficando louco. Afinal, o bar só fecha quando a última pessoa foi embora, não é isso? Exato. Aqui a gente só fecha, boa. O Bar Balão só fecha depois do último cliente ir pro astral. A última criança entrar no abismo. E com isso, passo a palavra aqui pra Ju, que trouxe uma apresentação, incrível, e tá contigo, Ju, é teu. Muito obrigado. Sim, assim espero, né, que seja incrível, espero que vocês gostem. Posso já dividir aqui a minha tela com vocês? Pode sim, deixa o resto comigo. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Muito provavelmente as pessoas vão mandar perguntas pelo chat do Facebook. Certo. Você prefere que eu te interrompa para fazer as perguntas, ou você prefere que eu colete as perguntas e no final você responde? Nossa, é uma ótima pergunta. Eu acho que é melhor deixar tudo no final, então. Tudo no final? Tá bom. Eu acho. Tá bom, eu vou coletando aqui e aí no final a gente responde. Eu não sei, o que vocês estão acostumados a fazer? A gente tá acostumado a fazer nesse esquema, de responder tudo no final. Então tá bom. Então, instintivamente, eu escolhi o que vocês estão fazendo, então é isso aí. É contigo, Ju. Já tá você na tela com o materialzinho. Estou me mutando aqui. Galera aí, por favor, se mute também, para que a Ju tenha a total palavra. Muito obrigada, né? Vou agradecer de novo o convite de vocês, aproveitando que eu estou falando aqui de novo. Eu vou me apresentar brevemente, eu não sei se todo mundo me conhece, então eu vou me apresentar brevemente. Bom, meu nome, como está aí na tela, é Juliana Ponzilacqua.
Eu estou no meio dos paranauês mágicos, ora em meio a ordens, ora sozinha, há quase 13 anos, talvez um pouquinho menos, 12, 13. Eu comecei na bruxaria, fui ficando, fui agregando outras coisas. Passei, como eu disse para vocês, parte do tempo com gente, mas a maioria desses 13 anos eu passei sozinha. Agora eu estou num movimento novamente de me reintegrar e estar no meio de ordem e trabalhar magicamente junto. Achei que tinha que voltar a fazer isso. O meu não é a minha única expertise, mas é a que eu mais gosto e a que eu mais estudo, tem a ver com as runas. E como eu sou germanista de formação, um germanista ele é uma pessoa que estuda a língua alemã, não só a falada na Alemanha, mas nos países que tem alemão como língua oficial. Estuda também, a gente estuda a história e a cultura, além da literatura e tudo mais. Então essa é a minha primeira formação. É mais ou menos tudo ali, uma coisa vai ajudando a outra. E eu trouxe hoje para vocês, e vai ser uma coisa assim, eu coloquei inclusive aqui no título, é uma brevíssima introdução, porque eu vou falar com vocês 1 hora sobre talvez muita coisa, mas tem a ver com uma pesquisa que eu estou levando em particular sobre não só as runas como ferramenta mágica, que vocês vão ver durante a minha apresentação, que a gente tem um corpus, e cientificamente a gente não tem quase material sobre isso, então não vou dar spoiler, mas assim, muitas coisas que a gente faz hoje usando runas são saltos de fé, tá? Eu brinco que toda vez que eu pego um pacotinho de runa, eu estou dando um salto de fé, porque eu não tenho certeza se isso foi usado dessa forma, talvez nunca seja, nunca foi. Mas, e eu também vou falar um pouquinho, né, por estudar a língua e tudo mais, eu estou agora me encaminhando para os estudos do Old Norse, né, vou falar um pouquinho para vocês o que é isso e tudo mais, para poder entender, afinal, runa tinha mesmo uso mágico ou não? Ou tudo isso é uma coisa que tem a ver com reconstrução de coisa, ou tem a ver com neopaganismo, então a gente vai falar bem breve sobre isso, mas a minha pesquisa ela vai muito mais para o idioma, para a língua. E como a gente não pode acreditar naqueles caderninhos quando a gente compra um joguinho de runa. E a gente não pode acreditar naqueles caderninhos que vem lá, nome da runa, e aí palavra-chave. Talvez a gente esteja perdendo muito. E já tá, né? Lendo somente aquelas linhas, nós já estamos perdendo muito. Mas enfim, eu vou hoje tentar falar em 1 hora. Espero que eu não passe muito. E também não quero deixar vocês entediados, mas eu vou falar um pouquinho. Afinal, o que são as runas e a sua origem? Porque, por incrível que pareça, a gente já começa a ter problemas quando a gente vai definir o que é runa, tá? Eu vou falar em específico de 4 grupos, também muito brevemente, do Elder Futhark, do Young Futhark, do Futork e das runas medievais. Qual é a diferença, de onde veio o quê, quem fez o quê, e assim por diante. A gente vai partir depois para esses usos mágicos, eles existiram de verdade? Dá para provar isso historicamente? A gente tem registro sobre isso? Em que contexto essas coisas eram usadas? São as mesmas coisas que nós fazemos hoje magicamente com runa? Dos autores mais novos? Vou falar um pouquinho sobre as Bindrunar ou as Bindrunes, né? O que é isso? Já vou dar um spoiler, isso não é originalmente magia rúnica, isso era usado na escrita, tá? Então a gente já tem bind runes conforme a gente escreve. E vou falar um pouquinho, bem pouquinho, só para vocês terem um gostinho, do Galdabrok, que é um livro, na realidade é um manuscrito mágico. E aí a gente vai falar que, segundo a minha conclusão,
Muita gente descredita o uso de runas, e vocês percebam que eu não vou falar de oráculo hoje, eu vou falar só de uso mágico, mas muita gente descredita o uso tanto oracular quanto mágico, porque na realidade foi feita uma grande mistura. Eu vou começar falando para vocês uma coisa de 1600 Anno Domini e vou terminar uma em 1600 Anno Domini, e é por isso que a gente tem um monte de confusão, a gente tem um monte de coisa misturada. Quando dizem para você que é Viking Runes e apontam para cá, tá errado. Então, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, tá? E como Vinícius falou, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, deixem escrito. Vou tentar também responder isso dentro dessa 1 hora sem passar muito desse tempo, tá? Porque afinal vocês estão aqui para o bar para se divertir, né? Então, muito bem. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são as runas e, afinal, de onde elas vieram. Isso não é difícil de se ouvir por aí. Inclusive, existem alguns perfis bem grandes falando isso, que runas são uma língua. E isso está conceitualmente erradíssimo. Runas são um sistema de escrita, tá? Eles foram desde o começo até o seu final, entre muitas aspas. As runas, como nós conhecemos hoje, nós estamos muito mais perto, nós estamos muito mais familiarizados com o Elder Futhark. Vou dizer para vocês depois o porquê, provavelmente, disso. Mas desde... escreve-se sobre runas há muito tempo. E isso acontece, né? Ela é usada para escrever, para registrar coisas, muito antes da adoção do alfabeto românico. O que seria esse alfabeto? É o alfabeto que nós escrevemos hoje, português, o alfabeto que escreve inglês, o alfabeto que escreve francês e assim por diante. Então, ele já era um sistema de escrita muito mais anterior a esta chegada mesmo do alfabeto românico. E é importante a gente falar também que quando o alfabeto românico chegou lá, não se parou imediatamente de escrever com as runas, tá? Isso continuou, né? E isso é importante falar porque a gente estuda a língua moderna e fala tanto sobre isso, sobre o cuidado da gente saber a nuance, como é que uma coisa evoluiu para outra, e quando a gente fala de uma coisa muito antiga, a gente estuda história tudo como se fosse tudo estacato, né? Até aqui era uma coisa, até aqui, e a gente esquece, né, de que a gente precisa ter a gente precisa passar de uma coisa para outra, né? Isso é muito importante da gente falar. Eu coloquei 2 exemplos, eu não sei se vocês estão vendo bem, eu espero que sim, mas historicamente falando, os textos que estão preservados, que são escritos em runas, eles são bem pequenininhos. A gente, na realidade, tem uma exceção, que é o Codex Runicus, tá? Que esse aqui é um livrão. Se não me engano, ele tem quase 200 páginas, ele tem coisas bastante interessantes, ele fala de parte de leis da igreja, leis de povoado. Esse Codex Runicus é onde a gente encontra a primeira notação musical que a gente conhece. Depois se vocês quiserem, eu mostro para vocês no YouTube. É uma música muito bonitinha. As pessoas recolheram e tocaram isso de novo. Então tem a notação musical e tem também a letra dessa música. E a inscrição mais antiga que nós temos hoje em museu é esta aqui deste pentinho, que é o tal do Vimose Combe. Nesse pentinho está escrito Haria, que poderia ser traduzido como homem, ou Haria como um super anterior a hair, a cabelo. Então, existe uma discussão de tradução na realidade do que pode significar o que está escrito nesse pentinho, tá? E uma coisa que a gente também tem que deixar bastante claro quando a gente for conversar, e eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, é que runas são uma coisa, então a gente está falando de um sistema de escrita, né? A gente está falando dessas unidadezinhas que vocês estão vendo aqui. Símbolos mágicos
Bind runes são outra coisa. Isso é diferente, tá? Então, você não tem no meio de um texto um Valknut. Vou mostrar depois aqui para vocês. Vocês não têm no meio de um texto um elmo do terror, um Aegis Yalmur. Não tem. Isso são duas coisas diferentes. São coisas que hoje as pessoas misturam demais. Acham que está tudo no mesmo balaio e não é. Tem muita diferença, inclusive, de tempo entre um e outro, tá? Quando a gente fala sobre origem das runas, a gente tem a mitológica e tem a histórica, né? A mitológica, ela é muito bacana, eu acho que a grande maioria conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que é Odin, ou Odin, pendurado nesta árvore, que era a Yggdrasil, ou a Yggdrasil, que era a árvore dos 9 mundos, que sustentava a árvore dos 9 mundos, e ele foi lá, tudo isso está relatado na Edda Poética, tá? Se vocês quiserem ler. Isso também aparece no Havamol, né? Lá no 138 e 139 diz bonitinho como é que ele fez, como é que ele se pendurou, porque ele queria esta sabedoria, ele queria entender estas coisas. Essas histórias, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, todos esses textos literários que eu vou falar para vocês hoje, da Edda Poética, do Havamol e tudo mais, eles são escritos, eles não são escritos em runas, tá, gente? Eles já são escritos no alfabeto românico, tá? Não existe uma Edda Poética escrita em runa, tá? Isso vem depois. E se foi feito depois. Então, você tem a história de que Odin se sacrificou, entre muitas aspas, porque a palavra sacrifício, ela é hoje muito pautada por esse conceito cristão católico, de que eu preciso passar por algo horroroso para proteger ou para livrar os outros, e não é isso. Odin se pendurou lá porque ele quis, porque ele queria chegar a este ponto. É uma viagem auto-iniciática e é muito legal. Se vocês quiserem, vocês podem ler o 138 e o 139 do Havamol, é muito bonito, contando como é que ele fez tudo isso. Então, a gente tem esta parte da origem das runas mitológica, a história que é mitológica, que passou de boca em boca. E a gente tem a histórica, que é aquela que a gente tem pesquisa científica, tá? O primeiro alfabeto rúnico, ele data de 1600 Anno Domini, né? Que é o Elderfuthark, que eu falei para vocês que é aquele que nós conhecemos, apesar de ser o mais velho, com o qual a gente tem mais contato hoje, né? Ele é o mais antigo. Ele tem 24 runas, tá? E uma coisa muito interessante, que eu já vou dar um pequeno spoiler aqui, é que quem trabalha oracularmente, é muito difícil falar essa palavra, gente, desculpa, oracularmente com o tarô, muitas vezes chega para mim e diz assim, ai, Juliana, eu não gosto, eu não me dei com as runas, porque não tem historinha. E aí não tem uma pessoa que inicia uma jornada como louco, que encontra pessoa XY, que entra numa ação, que sai lá na frente modificado, e aí eu carinhosamente digo, então, vamos voltar 3 casas aí nesse jogo, porque existe sim, a gente pode ler a história, a gente pode ler a divisão dos Aet, né, que são esses grupinhos de 8 runas, como uma historinha. A única coisa é que a gente tem que conhecer muito mais a cultura nórdica. Por isso que quem tenta estudar runas sem entender a história e a cultura nórdica perde muito, ou nem consegue se conectar, porque não faz sentido, né? Então, a gente está falando deste alfabeto aqui, que sim, existe sim uma historinha, né? E aí,
O mais louco deste alfabeto é porque há uma série de tentativas, né, de teorias de pesquisadores, porque de onde vieram esses códigos, né? Eu posso. Isso tem a ver com a primeira aposta dos pesquisadores era, isso aqui tem alguma coisa a ver com românico. A gente precisa ver lá o que estava sendo feito em Roma e tudo mais. E na realidade não. Você tem muito mais similaridades, por exemplo, com o alfabeto grego. Você tem inclusive letras do alfabeto grego que começam com as mesmas consoantes do que o que está escrito na rúnica, e o que provaria que o contato foi por aí. E eu não estou falando do alfabeto grego, eu estou falando de um alfabeto grego. A gente precisa deixar claro isso também, que não existia um só, mas existiam alguns. Então, existe uma linha de pesquisa que diz que, por exemplo, Lagos seria equivalente ao lambda, né, pela sonoridade, tanto pela sonoridade quanto pelo simbólico. Sowilo ou Sovelo seria equivalente a sigma, né? Otala seria equivalente a ômega. Então, você tem esta, digamos assim, esse intercâmbio desses dois aí, e isso a gente vai colocando um monte de outras teorias para baixo, né? E a gente, né, hoje a teoria, inclusive, mais aceita é esta, tá? Por todos os linguistas, enfim, e todo mundo que está estudando isso. Por que fica, por vezes, bastante difícil de provar essas teorias? As bases onde se eram escritas, elas eram perecíveis. A gente tinha muito mais gravações em ossos, em madeira, do que qualquer outra coisa. Essas bases se foram. Então, não há objeto de pesquisa direito para isso. Não há coisas conservadas para a gente saber realmente se isso é verdade. Então, hoje a gente tem muitas teorias sobre. Essa aqui é que, na minha humilde opinião, se aproxima mais, eu acho que tem mais a ver sobre, também com a história de andanças também do povo. Tá? Como eu falei para vocês, hoje a gente é muito mais perto, a gente está muito mais juntinho com o que eles chamavam de Elda Futark, né? Que são as 24 runas, tá? Divididas nesses 8 aet, né? Que estão aqui. Mas não existem só estes grupos de runas, tá? Essa aqui tem 24 runas. Quando a gente pula, isso aqui, vocês lembram que é 160 Anno Domini, né? Quando a gente pula para cá, para o Young Futark, a gente já pula por volta de 700 Anno Domini. Você tem uma coisa muito grande aqui, tá? Separa-se muito aqui. Tanto que esta primeira linha e a segunda, elas são exatamente a mesma coisa. Aqui é o que é o long e o short term, né? O jeito de se escrever completinho e um jeito resumido, tá? O que está aqui embaixo são as sonoridades do que está aqui. Aqui a gente já vai para outro lado, a gente vai para o lado anglo-saxão, e é por isso que muda. A gente não é mais futark, é futork, que muda. Runas mudam, muda a ordem e tudo mais. E a gente vai chegar aqui nas runas medievais. Por que tem essa mudança? Juro que eu não vou explicar tudo isso, é só para vocês verem melhor, tá? A gente está falando aqui, né, de um proto-germânico. Daqui a gente tem essas 3 divisões. O North Germanic, o East e o West. É daqui que se separam inglês, alemão. Futork, tá? Deixa eu achar ele aqui. Está aqui, ó. Futork é aqui. Olha como já foi para frente. A gente estava falando de 700, né? Ó, você tá para baixo. Futork é aqui, ó. Né? Por que você tem essa diferença de runas? A gente precisa de mais símbolos para representar os sons.
A gente está falando de línguas que evoluíram para caminhos diferentes. São línguas que, apesar de serem bastante parentes, têm sons muito diferentes. Isso aqui é uma tentativa de colocar o som com mais qualidade e com mais exatidão na escrita. Esta é a evolução, entre aspas, destes alfabetos, tá? Aí vocês podem falar assim, tá bom, Juliana, em que parte você vai chegar? Que você vai dizer pra gente que as runas têm nomes, né? Porque isso aqui, eu tô falando A, B, C e assim por diante. Quando você tem, né, essa parte aqui do Old Norse, do anglo-saxão e tudo mais, essa parte toda aqui, tanto na Escandinávia quanto na parte inglesa, você começa a ter o que eles chamam de poemas rúnicos. Para que serve isso? Como é que você passa uma tradição que é oral para a maioria das pessoas? Você passa através de musiquinha, você passa através de rima, uma coisa que a pessoa consiga guardar facilmente, que ela se lembre dessa história facilmente, né? Então, isso foi passado, não é só a história daqui, mas a história do muito que a gente conhece, né? Da passagem da tradição oral para o escrito. É daí que a gente começa a ter o que a gente chama de poemas rúnicos, que são aquelas mnemônicas, e é aí que a gente começa a ter os nomes das runas, como ferro, urus, thurisas e essas coisas desta forma, tá? É aqui que a gente consegue, lá nos poemas rúnicos, ter este nome para cada uma destas letras, como tinha também, remontando ao grego que eu citei antes, o alfa, o beta, o ômega e assim por diante. Na maioria dos estudiosos, eles vão veementemente, inclusive pessoas que estudam isso em português, eu vou fazer uma indicação no final de algumas, se vocês tiverem interesse de ler mais sobre, mas a grande maioria dos pesquisadores olha para isso e diz assim, de onde vocês tiraram que isso tinha uso mágico? Porque tudo bem, eu tenho letras que escrevem textos de nível mágico e religioso, sem problemas nenhum, né? A gente, inclusive, vai falar sobre isso. Mas, principalmente na Idade Média, nos registros, há uma negação, quase 100% dos registros, que isso tenha sido usado como, também as letras em si, como magia. Vou dar um exemplo. O preferido de 10 entre 10 pessoas que começam a estudar runa. Vou utilizar ferro para fazer magia de prosperidade, porque afinal ferro tem a ver com prosperidade. Tudo isso nos registros que a gente tem, né? E especialmente na Idade Média, são piamente negados. A gente pode imaginar o porquê, né? Inclusive, há de se tomar bastante cuidado com os textos que nós lemos, né? As transcrições e tudo mais desta época, porque muito julgamento pessoal de quem estava copiando era colocado nesses livros. Então a gente tinha assim observações do tipo, nossa, que coisa babaca, que coisa, não nessas palavras, né? Mas que coisa idiota, isso não tem nada a ver. Imagina, Deus imagina, Deus é um único Deus, não são vários. Então você acha esse tipo de julgamento de valor dentro dos textos que foram copiados. Então há de se imaginar, né, por que você tem toda essa negação principalmente nesta época aqui, porque ninguém queria falar que isso funcionava magicamente, tá? Essa é um dos lados, um dos caminhos que as pessoas tomam para isso, tá? Ainda sobre alfabeto rúnico, tem muita gente que fala assim, Juliana, eu posso pegar então o alfabeto e escrever o meu nome? As pessoas me procuram muito isso, especialmente para fazer tatuagem, né? Escrever o próprio nome e tudo mais.
escrever palavras modernas ou em português, utilizando a sonoridade e tudo mais. Então, dá. Significa alguma coisa? Só para você que é o dono da tatuagem. Não traz, né? A tatuagem é sua, eu nunca vou julgar o que você quer tatuar, você pode tatuar o que você quiser, mas não faz sentido, principalmente porque nós temos sonoridades que não estão aqui. E se a gente pensar que estas aqui são as runas que mais são usadas e não essas, que tem uma série de sons que talvez nem tanto, mas se aproximem mais do que a gente tem hoje em português, não dá. Tá? Então dá para você fazer por esporte, dá para você brincar com isso, fazer por esporte, mas não que seja, enfim, muito indicado. Mas você faz o que você quiser, cara. É isso aí. Só te explicar por que isso não seria encontrado em pedras e tudo mais. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, antes de passar para frente, né? Muita gente pergunta para mim, Ju, por que eu encontro, por exemplo, a runa assim e numa inscrição a runa assim, para cá, né? Deixa eu abrir aqui uma outra página. Por que eu encontro numa inscrição algo assim, então uma runa assim, tudo mais, e está escrevendo, e aí de repente eu encontro assim e assim? Por que tá invertido isso, né? Por que eu olho nessa pedra que eu estou lendo aqui no meio da rua da Suécia? Que essas coisas, você tropeça nesses lugares. Tem muita coisa dentro de museu, mas tem muita coisa que está, inclusive, à exposição, né? Tijolinhos, partes de coisas assim, muito ao alcance da tua mão, digamos assim. Por que isso está invertido? Isso aqui é uma fórmula mágica? Eu estava escrevendo uma fórmula mágica e tudo mais? Na realidade, não. Eu não sei se vocês estão familiarizados com um termo que tem um nome de remédio maravilhoso, que se chama bustrofédon. Parece nome de remédio, né? O que é isso? A gente tem em português, inglês, enfim, você escreve, talvez esteja ao contrário para vocês, hein? Da esquerda para a direita. Você tem no árabe, no hebraico, que você escreve da direita para a esquerda. O bustrofédon é quando você começa. Eu vou fazer um exemplo horroroso, tá? Mas é só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Isso aqui é o final da linha. Então, eu vou usar uma coisa em português, tá? Eu quero escrever uma palavra, ou estou escrevendo uma frase, não vai caber. Então, eu estou escrevendo Putz, não cabe. Tá, então peraí. Agora, gente, vocês vão... Espera um pouco que eu preciso fazer isso ao contrário, não é tão fácil. Inteligente... Agora o S vai dar treta. Deixa eu ver se eu vou fazer o contrário. Putz, consegui. Tá, inteligentíssimo... Aí aqui ele volta para cá. Legal e maravilhoso. Isso aqui acontecia. Então, olha que louco. Você começa da esquerda para a direita numa linha. Quando você bate no final dela, você vem ao contrário, com as letras ao contrário, como eu tentei fazer aqui, e devo ter falhado miseravelmente, ficou horrível. Mas, enfim, você bate aqui, você vem ao contrário e aqui você volta. Depende da linha. Tem linha que está da esquerda para a direita e tem umas que estão da direita para a esquerda. E é por isso que em algumas inscrições rúnicas você encontra runas ao contrário. Tem nada de mágico disso. Tem a ver o jeito de escrever, o jeito de relatar o texto, de colocar o texto ali. Tá? Aliás, a grande maioria das pedras rúnicas que a gente tem hoje é dia a dia, tá? Contando coisas do dia a dia. Não temos muitas coisas mágicas, não. Mas é isso. E é por isso que é tão complicado a gente provar que isso era usado magicamente também. Tá? Por isso que a runa Iera ou Iara você encontra em livros assim, ó. Juliana, qual que é a certa? Inclusive em livros impressos hoje, tá? Isso é o contrário? Não, é só porque provavelmente alguém pegou desse lance aqui de escrever dessa forma, tá? Muito bem. Aí, a gente vem para uma parte que é muito conhecida
entre magistas que gostam de fazer magia rúnica, que são as tal das Bind Runes, ou das Bindrunar. O que é isso? É eu juntar 2, 3, 4 runas para uma coisa. O primeiro uso disso foi para criar novos sons quando a gente não tinha. Então, por exemplo, coisas que a gente via nos textos, né? Por exemplo, a gente tem esta runa, que é a runa Ingvas, e tem Isa, né? As pessoas juntavam isso aqui, ou assim, ou assim, para criar um novo som. Isso aqui é uma runa, se chama Ivas. Isso aqui é outra que se chama Raido. Isso aqui começou, Bind Rune, começou para tentar criar um som que eu não tinha. Eles precisavam escrever coisas que eles ouviam e que não tinha como eu representar com isso aqui ainda. Então, eles começaram a ligar, a fazer essas bind runes. Então, isso aqui vem primeiro da escrita. É uma solução escrita para você conseguir produzir sons que você não tem. As pesquisas dizem que, para este intento, para criar novos sons, o máximo de runas que foram achados nesses documentos foram 4 runas de uma vez. E aí eu já deixo a dica, se você gosta de fazer magia com Bind Runar, não taca 10 runas. Lembra do seu intento. Se você tiver que explicar muito o que você quer, em muitas palavras, o teu intento mágico, se você tiver que fazer um texto, um paragrafão, pedindo o que você quer, não é que vá dar errado, mas a gente tem menor chance de sucesso. Eu preciso ser o mais objetivo possível. Eu preciso usar essa linguagem do jeito mais objetivo possível. Então, para que eu vou fazer uma... A gente vê Bind Runar aí pela internet que parece um circuito eletrônico, tipo umas coisas grudadas muito louca, né? Mas eu pessoalmente não indico isso. Eu acho que 4 tá bom. Se você puder juntar 4 significados que descrevam o teu intento, pode ser 2, pode ser 3, tanto faz. Né? Para quem não está acostumado com Bind Runar, já viu uma famosérrima que deve estar ligada no seu celular agora? Tá? Isso aqui é só tiração de sarro, tá? Seria isso aqui, Gebo mais Berkana, tá? Aí deu isso aqui. Isso aqui sim vocês conhecem. Tem um monte de logotipos que tem Bind Runar hoje. Tá? Mas isso primeiro veio da escrita, depois migrou para o mágico, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vou fazer uma pausa aqui, eu já falei muito, né? Tá, muito bem, vamos para a próxima, acho que eu já falei bastante. Vamos lá. Aí a gente chega... Depois de toda essa... Vocês vão entender, tá? Depois de toda essa volta que eu dei, a gente vai chegar no uso mágico. Por quê? Que eu falei para vocês. Há muito problema de tradução quando a gente fala de significado, quando a gente fala de texto. É uma coisa... É como se você fosse traduzir hoje. Quem é que hoje... Quer dizer, até tem, mas eu não vou nomear a editora. Mas assim, quem é que pega um texto que era original francês, foi traduzido para o russo, que depois foi traduzido para o inglês, aí a pessoa pega esse e traduz para o português? Você perdeu um monte de coisas aí neste meio, né? E apesar, voltando lá na nossa árvore aqui, né? Apesar de a gente estar falando de línguas que são parentes, mesmo assim, a gente está lidando com traduções mal feitas porque não lidam com a história, não lidam com a cultura. E é por isso que a gente escorrega quando a gente chega no uso mágico. Sobre aquele ponto que eu falei para vocês, de os textos que nós temos acesso hoje terem um monte de comentários com 1 milhão de julgamentos em cima deles. A gente não sabe se eles foram todos reproduzidos corretamente. E também
por aquele outro ponto que eu falei, que a gente trata de base perecível. É muito complicado, né? A gente vai falar, quando a gente chegar lá no Galho da Broca, o que tem esse manual, que é muito depois disso aqui, já fica difícil de eu achar uma prova, porque a gente está falando de bases perecíveis. Mas vamos lá. Na Idade Média, de novo, eu vou bater muito nessa tecla. Tudo o que estava escrito com runas tinha lá, né, as leis da igreja, blá, 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 mas existiam textos mágicos, mas as pessoas não achavam e não viam prova de que isso era usado magicamente, isso era usado oracularmente. Então, já fica uma dica para você. Se você entra em algum lugar que está dizendo num texto, isso está provado historicamente assim, a gente tem teoria, não tem nada provado. Então, você já desconfia desse tipo de informação. Tem muito autor que adora dar as famosas marteladas, tanto em meios da mitologia, quanto do uso de runa como oráculo, para caber e dizer, não, isso era usado desde sempre. Não, a gente não tem essa afirmação. Nós temos teorias e é preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado com as marteladas, é preciso tomar cuidado, a gente precisa dosar muito, e é o que eu tento, a maioria das vezes, o estudo científico com o estudo esotérico que a gente tem. Não dá para sair metendo louco e dando martelada e falando que isso aqui era feito por fulano de tal. Ragnar tinha essas runas aqui. Não, esquece o Ragnar também, na minha humilde opinião. Mas enfim, vamos lá. Depois eu falo mais sobre isso. Onde a gente tem provas de que runas eram usadas como instrumentos mágicos, o símbolo, uma runa sozinha, era usada para fazer a famosa mandiguinha. Isso está tanto na Eda Poética, quanto estão nas sagas. E aí, eu espero que tanto Mari quanto Raquel estejam rindo aí, eu espero que vocês estejam rindo, mas eu vou levantar o gospel de novo, de que a bruxaria é o recurso dos despossuídos. Blá, 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 blá. Quem é que fazia esse rolê? Quem é que trabalhava magicamente, fazia feitiçaria com isso nas histórias? Não eram só os grandes heróis que vinham de grandes famílias, mas sim também o povo, quem eles encontravam durante as sagas. Existe uma história famosérrima, eu acho que é a mais famosa, se não me engano, ou uma das, que está na Egil Saga, que ele está lá viajando, e ele encontra uma garota doentíssima, podre, assim, pronta para passar dessa para pior, não era nem para melhor. Menina tava o pó da rabiola, o fiapo da manga. Ninguém sabia, já tinha vindo todo mundo olhar essa menina. Todo mundo que conhecia já tinha feito tudo por essa menina e nada dessa menina melhorar. E aí alguém olha na parte como se fosse uma cabeceira da cama e percebe que ali estão inscritas algumas coisas, são algumas runas. E aí a pessoa olha e fala assim, mas isso aqui tá ruim. Isso aqui tá errado. Vamos tirar isso aqui daqui, vamos ver se acontece alguma coisa. E a partir do momento onde aquele pedaço de madeira é tirado, aquilo é apagado, a menina magicamente melhora. Aí eles descobrem que quem tinha entalhado aquelas runas ali era um garotinho que era muito apaixonado por ela e queria fazer um feiticinho de amor, só que ele escreveu errado. E aí deu merda. Você acha em muitas partes, né, deixa eu pular aqui, eu volto. Deixa eu ver. Não. Vou vir para cá. Você acha, inclusive na Eda, valquírias conversando com pessoas e falando assim, vai lá e usa tal coisa que você vai ver o que vai dar. A gente tem retrato de runa sendo usado para feitiço de cura. Você tem runas sendo utilizadas para facilitar parto de mulheres que estão passando por um parto complicado.
Você tem runas que eram gravadas nos navios para que esses navios não enfrentassem tormentas muito grandes. Você tem runas para você, palestrinha, que quer falar muito bem, quer fazer uma palestra maravilhosa, você quer se comunicar da melhor forma possível, tinha runa para isso também. Tinha runa, inclusive, para saber se aquela cervejinha que a dona da casa estava te servindo tinha feitiço ou não. Você fazia um counter spell ali com ela. Tem isso. Então, a gente vê o uso mágico disso dentro dessas histórias que eram contadas para o povo. A gente vê o povo usando isso. O povo usando da feitiçaria, da simbologia e usando isto aqui magicamente. Uma runa só. O que é diferente de símbolo mágico? Por exemplo, esses dois aqui, que são super conhecidos aí, que são alvos de 1 milhão de tatuagens, eu me incluo nessa, não vou. Toda zoação que eu fizer aqui, eu tô zoando a mim mesma também, tá? Todo mundo tem uma tatuagem dessa? Você tem, né, esse aqui, que é acho que é um dos mais conhecidos, né, que é o Egizjalmur, e você tem o Vegvisir, né? Isso aqui é chamado, como elmo do terror, era usado pelos guerreiros pintado de sangue em si, para você se defender. Isso é um escudo. Isso não é, veja, isso não é um símbolo como a gente entende hoje de um escudo. Para eles era um escudo. Não tem simbólico, não tem linguagem simbólica. Vegvisir é uma bússola, entre aspas, que esse símbolo, que eu estou usando a palavra símbolo total errado, porque para eles isso não era um símbolo, isso aqui era dia a dia. Você utilizava isso para, perante uma tormenta, por exemplo, você conseguir se guiar e não se perder. Isso aqui, e aí é que começa, segundo o meu estudo, a grande treta da galera que fala assim, eu não acredito em estudo disso porque tem nada a ver, runa e mágica ninguém prova, bababá. Por quê? Porque essas duas coisas aqui vêm desses manuscritos islandeses, que são muito mais novos do que o Elder Futhark. Vocês estão vendo que isso não tem nada a ver com runa. A gente tem coisas, a gente tem voltinhas, a gente não tem só ângulo reto. Isso aqui é outra coisa. Livros como esse, por exemplo, esse que se chama Sorcerer's Creed, eu vou até mostrar para vocês, ó, coisas aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui não é runa. Aliás, eu abri numa página maravilhosa, tem cruz. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Isso aqui é muito mais novo. Isso é 1600 Anno Domini. Isso aqui não tem nada a ver com runa. Isso aqui não é bind rune. Isso é outra coisa. Isso aqui também, tá? Então a gente não pode. Se você uma vez esse também é um guia. Esse aqui é do. Putz, está fazendo reflexo, né? Mas tem o Icelandic Magic do Flowers, né? Do Stephen Flowers, que é o Edred Thorson, tá? É ele mesmo. E aí tem também, ele fala um pouco sobre esse tipo de mágica. Disso aqui, a gente tem muito documento de ter, mas não é runa. É outra coisa, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Como é que a gente usa esses símbolos que estão aqui, dessas magias islandesas e tudo mais, desses staves, né, que são chamados. Esse, por exemplo, era um símbolo que era usado se você gosta da garota. Você fala assim, quero ganhar esse coraçãozinho. Vou fazer uma mandiguinha? Você usava isso aqui. Como é que você usava isso? Como que você ativava isso? Juliana, tinha gnose? Como é que ativa esse sigilo antigo aqui? Você furava o seu dedão esquerdo, com o sangue que estava saindo dele, você riscava na tua mão direita esse símbolo. Você procurava a moça que você gostava, segurava a mão dela, com essa mão cheia de sangue, ó lá,
Vocês acham que é esquisito hoje fazer sigilo na sua casa e... Pode falar palavrão? Pode? Pode, Vinícius? Tá liberado? Tá bom, liberado. pode ser baixa? Por favor, né? Então tá bom. Se você acha muito radical bater punheta num sigilo para conquistar alguém, isso aqui era treta. Você tinha que riscar com o teu sangue aqui. Você tinha que ir lá na mocinha, segurar a mãozinha dela, olhando no fundo dos olhos, você tinha que recitar este poema, que é uma tradução livre minha horrorosa, tá? Então eu não rimei quando deu. Mas ele está olhando para ela, está falando palavras, que isso aqui é uma amarração, minha gente. Isso aqui é maravilhoso. Aqui. Você está falando na cara dela que você está enfeitiçando a mente dela para ela gostar de você e demonstrar isso na frente de todo mundo. Gente, isso é feitiçaria pura. Aqui a gente tem mais documentação. Aqui a gente tem mais livros sobre. Tá? Aí dá para brincar bastante. Obviamente que os staves, né, as coisas que tem aqui, eles são para problemas daquela época. Então, você tem um stave para descobrir quem roubou a minha ovelha. Você tem um para descobrir quem é que roubou a tua colheita, né? Inclusive, essa editora aqui fez um livrinho. Eu sempre esqueço o nome da editora. Depois, se vocês quiserem, eu passo o site para vocês. Mas é gringa, chama The Icelandic Magic Company. Esse livro, infelizmente, eu tive que mandar trazer. Não tem no Brasil, meninas. Esse aqui tem que mandar trazer. Eles fizeram um livro desse bonitinho de tiração de sarro com staves para a vida moderna. Então tem coisas lá. Para você sempre ter uma conexão de Wi-Fi boa. Para você não perder a hora de levantar e trabalhar. Para você pegar o ônibus vazio. Tem coisas assim que eles criaram, obviamente, né? De sacanagem, mas se funcionar, não é mesmo? É muito bom. Mas depois, se vocês quiserem, eu passo os nomes desses livros, se vocês tiverem interesse nisso. E vou chegando ao fim, porque eu acho que eu já falei muito, eu já devo ter estourado essa 1 hora. Aí a gente chega no Galdabroch. Depois, a gente começou, vocês lembram, em 1600, 160, perdão, a gente já está em 1600. Aí sim, eu tenho um manuscrito grandinho, inclusive vocês conseguem encontrar esse manuscrito neste site aqui, tá? Depois, se quiser, também passo todos os links. E aí sim, a gente tem uma unidade todinha virada para o uso mágico de símbolos. Aí, meu filho, aqui é o que a gente brinca, é o famoso choque de egrégora, porque afinal começa como? Isso aqui não é escrito por uma pessoa, mas por 4 diferentes. E conforme o tempo foi passando. Então, a gente vai adicionando coisas. Aqui existe magia usando runa. Existe magia usando as letras que a gente fala latinas, desse alfabeto românico. Existem esses staves aqui islandeses. Existe invocação de Deus cristão, de anjo. Existe invocação de Deus nórdico. Existe instrução para você fabricar o seu instrumento mágico. Tem dicas quais as melhores ervas você pode usar para fazer um feitiço. Aí sim, a gente tem uma coisa grande. E olha lá, a gente não está falando só sobre runa. A gente não está falando com uma runa que a gente lá, vou voltar aqui. Essa unidade aqui, a gente não está falando disso só. A gente está falando de um conjunto de práticas. Aí sim, você tem um manuscrito tudo ligado a isso. E vocês estão vendo? O texto corrido não é escrito em runa. Por quê? Porque eu já estou em 1600. Não tem como. Já estava muito... O alfabeto românico já estava mega... E aí as pessoas escreviam usando isso aqui.
Na minha humilde opinião, aí eu vou falar de novo, é por isso que há tanta confusão quando a gente fala sobre magia rúnica. E sempre tem alguém, e vocês estão corretíssimos, sempre tem alguém que chega para mim, mas isso não é provado. É lógico, fizeram uma salada. Quando alguém vira e fala assim, eu vou ler para você umas runas umas runas vikings, aí você fala assim, nossa, então você vai ler o Futork para mim, né? A pessoa fica assim, não. Então, se alguém falar sobre runa viking, a gente está falando disso aqui, viu, rapaziada? Não disso. Isso aqui é viking, isso aqui era viking, não isso. Então, primeira canelada, né? Cuidado aí quando você fala, como você vende seu serviço. Você lê runa, ponto. Assim você não erra. Tá? Eu sei que tem gente que trabalha com Younger Futark. Eu não conheço ninguém que trabalha com Futork, mas como oráculo. Mas cuidado com a canelada, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. E aí, para quem se interessar, para quem quiser saber mais sobre o assunto, onde que eu posso encontrar bons materiais em português, em outras línguas sobre isso? Eu falo tanto desse negócio por aí que eu decidi não falar do óbvio. Eu vou indicar para vocês duas coisas. Tem uma que é óbvia, que eu sempre falo, mas as outras duas não. Em português, a gente tem sim materiais muito bons, principalmente sobre história, cultura e mitologia, sem canelada, sem apertar ali, apagar um pedaço da história ali para caber dentro de um conceito, que é o NEV, que é esse núcleo de estudos vikings e escandinavos, que ele é presidido pelo professor Johnny Langer. A esposa dele também trabalha lá, a Luciana. Eles têm um canal do YouTube. O canal do YouTube deles é fascinante. A esposa dele, só para vocês terem uma ideia, uma das especializações dela é em culinária desta época. E ela fala, sabe aquele apple bacon que vendem para você como se fosse viking? Vamos ver se é viking mesmo. Então tem todo um lance de pesquisa para dizer para você, isso aqui é provado historicamente, isso aqui é canelada. O Neve tem blog, tem Facebook, tem canal do YouTube, gente, tem um monte de coisa para vocês explorarem. Outro blog que eu indico muito é o Hitranry e Liberdade, o antigo Azatru e Liberdade. Eles têm um blog muito bacana. Lá tem um guia de estudo, gente, mais facilitado do que isso, não dá. Se você fala assim, mas eu não sei para onde começar, tem tanto material. Existe uma parte dentro do site que se chama Guia de Estudos. Como estudar e com o que começar. Vai lá, pega essa dica e se joga. É muito bom. Por último, se você é anglófono, vá lá no canal do Arit Herga. É um dos meus canais preferidos no YouTube de pessoas que falam sobre isso. O Arit, inclusive, fala muito sobre runas num contexto xamânico. Ele tem uns trabalhos super legais com isso. Vão lá, vejam. Das últimas vezes que assisti, a maioria dos vídeos ainda não tem aquela tradução automática, mas pelo menos tem a legenda em inglês do que ele está falando, se ajuda, tá? São essas indicações que eu tenho hoje, além do óbvio. Eu não vou ficar falando sobre os mesmos autores sempre, porque eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção nos autores novos. Assim, sinceramente, com todo o coração. Então, dá uma olhada no material do Arit, ele é super legal, ele fala sobre história, fala sobre mitologia, também sem dar canelada, fala sobre trabalho mágico com runa e todo o escopo nórdico também. E, gente, eu acho que é isso. Eu passei da 1 hora, falei pra caramba, né, pra não falar outra coisa. Mas eu acho que é isso. Pô, falou bem pra caramba. Dá pra falar mais ainda, Ju. Você tá com o tempo, meu amor. Fale mais. Mas então... Que acabou. Ainda dá pra gente seguir por umas 5 horas ainda. Porra, dá mesmo. Dá. Acabou de chegar a minha cerveja. Já tô. Raquel, você pegou perguntas aí? Eu peguei 2, eu não sei se eu peguei todas. Eu peguei
Peguei 3 perguntas aqui, a gente pode começar pelo que o Valdir Bertoldi Júnior colocou. A pergunta dele é: as runas que usamos como oráculo e outros usos mágicos, é o Elder? Então, a maioria desses jogos que você compra nas feirinhas, dos jogos que as pessoas fazem em Talion, são este aqui. Porém, eu conheço gente que joga com esse, tá? Mas a maioria, como eu falei para vocês, que é o que tá mais, apesar de ser mais antigo, é o que tá mais próximo. E esse lance de ser mais antigo que tá mais próximo é também aquela tentativa de retomada de uma origem, né? Que eu tenho um pouco de medo de falar disso, porque esse tema todo é bem complicado quando você começa a falar sobre origem, o mais puro, eu fujo, né? Então, assim, esse aqui, o que a gente compra hoje, o que a gente faz hoje, é este aqui, o jogo de runas, o mais comum, tá? Mas eu conheço gente que trabalha com este. Jô, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, eu queria te E aí, só porque você falou, Putz. picotou caiu e a gente não viu absolutamente nada, Bruninho. Não, o Bruno tá picotando, desde cedo tá picotando. Tem que dar uma. Putz, Tem que ver escreve. Talvez seja melhor, escreve daí, eu leio. Bruninho, escreve aí que a gente lê aqui. Enquanto Escreve isso- aí em runas, tá? Você pode... Tem 4 diferentes. Eu te mando o Unicode. Perfeito, perfeito. Eu vou então ler a pergunta da Aline Marinheiro. Aline. De onde surgiu? Isso. É sua conhecida, sua amiga? Aline, beijo para ela. Aline, aí, um grande beijo para você. De onde surgiu a ideia de usos mágicos e interpretação com runas invertidas? De interpretação de universo. Pois é, e aí isso eu vou lhe dizer. Isso tem a ver com quem tira. Isso tem a ver com quem tira, exato. Porque, de novo, a gente não... Lembra que eu falei sobre... Porque runa invertida... Deixa eu voltar lá. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui mais uma página. Runa invertida, que eu acredito que a Aline tá falando, por exemplo, você tem Raido aqui, e aí você faz numa tiragem e ela tá assim. Então, Aline, a gente não sabe onde veio, de onde a gente colocou, porque a interpretação oracular... Aos olhos do historiador, já é um bagulho muito fora da caixinha. Já é um negócio que não temos como provar. Querendo ou não, você aumenta o teu escopo de interpretação, né? Você não tem sempre só. Mas, já, spoiler, dá para você ler sem levar isso em conta e ter a mesma, por combinação de runas e ter o mesmo significado, tá? Você não precisa adotar isso quando você está lendo runa. Dá para você fazer uma jogada, quando você começa a tirar, você seta. Eu não vou interpretar a runa inversa. Eu não vou interpretar a runa oculta, que é um outro lance que a galera fala, que tira do pacotinho, bota em cima da mesa e ela tá com a letra para baixo. Eu não interpreto runa oculta, para mim não faz o menor sentido. Tem gente que, como eu, interpreta a runa certa, entre aspas, e quando ela sai invertida, e tem gente que não faz isso não. Então, quando você começa a tirar, você seta, você conversa, falando assim, eu vou fazer a interpretação assim. E aí, se a runa, meu amigo, sair dessa forma, você desvira ela e lê. Pela combinação, eu já fiz muitos testes desses, muitos na vida. Eu faço até hoje. Dá para fazer a mesma pergunta, tirar, levando isso em conta, não tirar, levando isso em conta, e você consegue a mesma qualidade de resposta. A narrativa te leva à mesma resposta. Olha aí, a experiência diz que... Vou ler agora a pergunta do Breno Zácaro, também aqui do Corpo do Calém. Breno. Runas está para o alfabeto hebraico como as Edas estão para a Torá? Rapaz, eu não sei, porque eu não entendo de Torá. Vou ficar te devendo essa, não vou falar, porque não entendo. As Edas, elas são muito importantes, porque ela não tem só a história dos deuses, tá? Ela não fala só sobre deuses mas ela fala de toda uma história de uma fundação de um povo, né?
Então eu não sei. Será que isso te ajuda a responder? Não sei. Ih, rapaz, ó, eu tô atrasada na aula de Torá e. Que é isso, pelo amor. Quando a gente entrar no Zoom, aí o Breno entra e a gente começa essa discussão. Boa. Boa. Beleza. A pergunta agora é do Max, que também aqui é amigo nosso também, do Corpo do Calém. Beijo, Max. Eu queria perguntar como é que a Ju relaciona o conhecimento único com outras formas de divinação e mapeamento espiritual, do que a gente chama de magia. Como é que eu... Putz, isso aqui pra mim... isso é uma pergunta muito pessoal, né? Eu entendi. Tipo, o que eu acho? Entendi certo? Amiga, você pode fazer que nem Law and Order, sei lá, The Good Wife, que você fala, in my opinion, aí você joga. Isso aí. Porra, então, eu cheguei num ponto onde isso pra mim é tão dia a dia, porque eu trabalho com isso todo dia. Eu não falei disso hoje porque não tem a ver com escrita, e senão a gente teria mais 5 horas. Tudo bem que o Peu ia ficar feliz que ele ia poder tomar mais cerveja, mas existe uma prática oral de ritualística, de castar feitiço e tudo mais, que se chama Galdr, que eu tenho uma prática diária. Eu, inclusive, ele tá aqui pertinho de mim, eu construí um instrumento mágico que parece um japamalinha, né? E ele tem aqui, a quantidade de contas que tem aqui são as quantidades de contas do Elder Futar, que ele tem 24 bolinhas. E através do Galdr é que você casta coisa, você canta, é um canto, e você faz feitiço através da tua voz. Então, isso é uma coisa que eu pratico. Eu, como sou uma eterna estudante dos outros oráculos, e principalmente do tarô, eu tenho fé que um dia eu vou me entender com ele. Aliás, o último tarô que eu estou estudando é o tarô de Thoth. E eu uso, por exemplo, se eu faço uma tiragem e eu fico muito em dúvida, eu nem sei se podia fazer isso, mas quando eu faço uma tiragem e fico muito em dúvida, eu cato as runas e tiro embaixo, para ver se eu estou entendendo direito aquilo. E para mim, dá muito certo. Vamos lá, vamos continuar. Tá. Gustavo Soares. Esse é o colega Gustavo Soares falando. Até onde se estende a versatilidade e utilidade das runas, além do uso oracular e alfabético? Elas funcionam bem como sigilos? São usadas em confecção de círculos mágicos, em banimentos e como talismãs? Opa! Sim, 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 sim e sim. Tudo. Foi Beleza. foi tanto sim que a internet não aguentou, né? A Ju caiu? E agora, minha gente? Melhorou? Aí, Aê! nossa. Peraí. Você vai ter que repetir tudo. Repito, onde vocês, A gente por favor, me parou no- desculpem. Não, que isso, tudo bem. Eu vou usar a desculpa que é verdadeira. O gato, Aí. esse fio que eu tenho, ele é muito comprido, ó. Então, mas eu tenho uma explicação pra isso daí. É porque gato é negócio de Egito. Só que agora o viking está tomando o lugar do negócio de egípcio, eles estão irritados Sim. e tentando atrapalhar. Provavelmente ela pisou no controlinho e apertou o mute. Então, onde eu parei? Safado. A gente parou no Você- sim, sim, Você sim. disse. Sim, sim, sim. Isso, Joia. justamente. Então, Você vamos quer lá. que a gente releia a pergunta ou não precisa? Lembro, ele perguntou Show. se a gente pode fazer amuleto, se a gente pode fazer círculo mágico. Sim, senhor, pode fazer tudo isso. Eu faço isso. Eu sou uma pessoa que trabalha muito fazendo amuleto pessoal de madeira, pirografo. Eu brinco que eu sou meio perigoso botar coisa de fogo na minha mão, porque eu adoro um foguinho. Botar fogo na casa aqui é 2 segundos, mas dá para fazer sim. Eu tenho boas experiências fazendo amuletos em madeira para mim, fiz para alguns amigos, enfim. Gosto, já castei, eu tô usando muito essa linguagem Magic, desculpa. Já fiz círculo mágico usando runa, deu um trabalhinho, mas foi legal, tive um bom resultado. Então, assim, se você trabalha sobre um paradigma, você precisa ver sobre o seu paradigma. É um paradigma que aceita que você traga coisas diferentes e que você adapte isso?
joia, faça, mas sem caneladas. Por favor. Você tem aí um monte de coisas super certinhas. Essas coisas que eu indiquei para esses sites, esses grupos que falam de história real. Não tem gente dando canelada contando história da mitologia errada para falar que uma runa significa tal coisa. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de material. Se não, se joga. Por que não? É isso. Explore, dê o seu melhor. Vá além. Exato. Agora, Aslan Calado pergunta: o que você acha do sistema rúnico do Guido von List? Eita. O que eu vou falar? Estou sem palavras. Estou sem palavras, porque assim, eu tô tentando achar palavras. O sistema rúnico nunca machucou ninguém. Para ser educada mas assim, tudo o que está para mim envolto ou foi objetivo para se construir uma narrativa escrota e uma narrativa totalmente errada, que é o que é certo para uma raça, qual é a raça perfeita, a gente tem que olhar o mundo assim, dessa forma. Tudo bem que não foi ele, mas ele foi uma grande pessoa que possibilitou, né, que isso acontecesse. Acho uma merda, desculpa. Tá podendo achar uma merda. Você tem direito a achar que você Isso. Não gosto. Tá liberado achar uma merda. Tá liberado achar uma merda. De novo a canelada. Eu vou levar em conta só a parte que diz que aqui aconteceu isso e aquilo. E de novo, tudo bem, não foi ele que teve a primeira ideia deturpada, mas ele foi um caminho que facilitou muito. Então, desconsidero. Ô, Raquelzinha, Oi. só lembrar que o Bruninho jogou aqui no chat do Zoom uma pergunta. E aí eu botei. É verdade. Aí eu botei ele. E depois. Isso, aí a gente volta pro chat do Facebook, né? Beleza, já tava, a pergunta dele já tava ali boiando há um tempinho. Sim, total. Vamos lá, Vai o lá. Bruno perguntou o seguinte: sobre mistura de runas de um sigilo. Que às vezes ela pode dizer uma coisa, chega na hora quando você mistura, pode ter um sentido totalmente contrário. Exemplo, mistura 2 runas para prosperidade e vira um lance nada a ver. Tá, então vamos lá. Isso é muito comum. Quando alguém constrói uma bind rune, você olha, a pessoa fala assim, eu usei essa e essa runa para construir. E aí a pessoa olha do externo e fala assim, mas eu tô vendo outra runa e outra aqui, e outra aqui. Afinal, a gente tá falando de letras que se constroem com ângulos retos, né? Então, quando se junta, é muito fácil você achar um monte de runa. É tipo, você fica lá aqui onde está o Oli. Você fica procurando, você vai achar. O que importa é qual é o seu intento inicial. O que você quer? Você construiu, você sigilou, você botou a bind rune lá e você falou, aí você olhou e falou, putz, mas eu tô vendo aqui. O que eu sugiro? Faz de novo. Se te incomoda, faz de novo. Se você fez e você sabe qual é o intento dela, dane-se se os outros estão vendo alguma coisa. O intento é seu. Então, só refaça se você chegar a um ponto, você tá lá na tua prática e fala assim, eu tô vendo um negócio aqui que acho que não deveria estar aqui. Aí refaz. Respondi? Respondido, Ju. Eu mutei a meu vídeo, não sei se ficou melhor para ouvir. Agora sua voz tá super clara. Tá. Eu queria fazer uma outra pergunta. Faz. É possível, agora é mais pessoal do que propriamente dito, eu pegar, por exemplo, um símbolo planetário. Eu vou dar o exemplo da prosperidade. Todo mundo fala que sempre dou o exemplo do amor, vou dar o exemplo da prosperidade agora. Eu fazer um talismã de Júpiter e jogar ali no meio daqueles sigilos angelicais de Júpiter, do Câmara de Júpiter, jogar uma runa ali no meio? Ou isso é muito choque de egrégora, é muita mistura, é loucura? Então, aí eu vou responder de novo, Bruno. Depende do teu paradigma.
Eu vou falar pessoalmente, tá? Eu não gosto de misturar. Se eu faço um negócio com runa, eu faço um negócio com runa, ponto. Mas se o teu paradigma permite essa mistura, se para você tá ok, se você estudou bem os dois símbolos a fundo, por exemplo... Oi. Ah, não, já voltou o áudio, obrigada. Vieram me falar que eu estava sem áudio. E aí, nossa, tá atrasado. Então, e aí, depende muito. Se você estudou bem os símbolos que você está envolvendo nessa sigilação e você não vê nada que possa conflitar, por que não? Eu, pessoalmente, aí eu respondo para você, Bruno, Juliana, eu não gosto de misturar. Quando eu faço runa, é runa. Quando eu faço bind runa, é bind runa. Já usei a técnica de usar outros juntar símbolos, usei, mas todos meio que dentro da mesma... Mas aí é você que manda, é o seu coração. Seu paradigma e seu coração. Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Massa. A gente vai indo para as perguntas finais, viu, gente? Quem não conseguiu ser respondido aqui, logo após a gente acabar a live, a gente vai entrar no bar e a gente vai ter uma sala no bar só com a Ju. E aí, quem não foi respondido agora, vai ser respondido lá no bar, tá bom? O Matheus Soares já foi. A Décica Gomes, como você sabe que o significado de uma runa é positivo ou não? É pela posição ou pelo contexto da tiragem? Pelos dois. Pelos dois. Eu também... E aí a gente vai cair de novo naquele lance que acontece muito no tarô também. Eu tirei a carta da morte. Eu vou morrer? Eu tirei a carta da morte. Eu tirei a carta do pendurado. É tudo a narrativa. Você constrói. Obviamente que dá para você fazer tiragens de uma runa só. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu gosto de uma runa só. Quando você está procurando, sei lá, é uma tiragem de treino, assim, que a gente faz quando a gente está começando a aprender oráculo. O que eu posso esperar do meu dia, ou como eu devo agir durante esse dia e tudo mais. Tudo depende de quantas runas você está tirando, da pergunta do consulente. Eu não acredito em significado negativo. Dentro das runas tem uma brincadeira com Isa, que é a runa do iceberg, né? Que eu brinco que assusta tanto quanto a carta da morte, né? Você fala, eu vou ficar congelado para sempre, o caramba. Mas, se você quiser utilizar a Isa com moderação, por exemplo, uso mágico, você tem tantos problemas para resolver de uma vez, tem tanta coisa batendo na sua porta de uma vez, que você fala assim, eu preciso de uma pausa, eu preciso de um tempo para resolver isso, depois isso, depois isso. Só que tudo está com o mesmo deadline, taca a Isa nas outras duas coisas. Elas vão ficar congeladas, você vai ter um tempo, você resolve uma, você tira do congelador, resolve outra e resolve outra. Então assim, a mim, não existe runa negativa, assim como não existe oráculo. Tudo depende do contexto. Às vezes, a morte numa tiragem é tudo que você precisava. É tudo que você precisava na sua vida. Era acabar com aquele ciclo e começar outro, porque já deu, entendeu? Então, obviamente que a gente vai pela pergunta, pela natureza da pergunta, pela quantidade de runas que a gente tem, e aí depende se você usa posicionamento ou não para fazer essa interpretação. Massa. Agora o Matheus Soares pergunta, há registro histórico das runas enquanto espíritos? Que eu saiba, não. Assim, provado, que eu saiba, não. Massa. Décica novamente. Não, perdão. Agora é a Cissa Mello. Ela pergunta para você, Ju, se você indica os livros da Mirella Fall. Não. F-A-U-R. Não. Muito bom. Agora sim, ó, na lata. Não indicamos. Não. Não. Por uma série de motivos.
primeiro são as caneladas, as marteladas. Então, por isso eu não indico. Tá certo. Não estou. Isso aí. Eu espero que vocês tenham em mente que eu não estou desautorizando a experiência mística esotérica de ninguém. Eu só desautorizo algo que se utiliza de muita canelada para falar uma coisa que não encaixa. Tá? Só isso. Lê. Vê o que você acha. Eu sempre falo, compare. Nunca acredite no que eu falo. Se eu falei que não, vai lá, compre e lê. Mas lê também a galera do Neve. Pô, o Johnny Langer, ele vai lançar outra enciclopédia aí em breve, outro dicionário. Mas ele tem 2 dicionários maravilhosos. Eu tô olhando aqui só para ver o nome certinho. Um é de mitologia nórdica, o outro é de história e cultura viking. Lê aquilo, lê o que tem de pesquisa real, aí você compara e aí você decide. Isso continua fazendo sentido para você ou não? A mim não continuou. Ótimo. Fica aí a dica, viu, Cissa? Vamos agora para as 2 últimas perguntas. A Aslan Calado, outra, nessa linha de adaptações e tudo mais. O que você acha do RMP nórdico do Edred Thorsson? Não sei se é assim. Então, pois é, vou lhe dizer aí que nunca tentei. Então, vou fazer como é que é o nome da atriz? Que falou, não posso opinar. Esqueci o nome dela. Glória Pires. A Glória Pires, muito obrigada. Fez a Glória Pires. Fiz a Glória Pires, não posso opinar, pois nunca fiz. Nunca fiz. Já tentei até a tal da yoga rúnica, mas o RMP nórdico nunca fiz. Então, Aslan, desculpa, não posso opinar. Aí quem tiver já feito esse RMP, entra aí no chat, vamos conversar. Que isso rende, então. A gente vai ter aí depois o bar balão aberto lá no Zoom com todo mundo, aí a gente pode papear lá, quem já tiver feito. Então alguém pode parar aí no cantinho lá, fazer e voltar a apontar como é que foi também. Exato. Aberto ao teste. E aí a gente vai para a última pergunta, que é do Alexandro Percy. Há alguma aplicação de numerologia com as runas? Então, tem gente que leva em conta, sim. Tem gente que eu nunca precisei na realidade, então, mas tem gente que leva sim, tá? Lembra que eu contei para vocês que levando em conta o Elder Futhark, né? Você tem 3 grupos de 8 runas, né? E aí tem gente que faz o cálculo mesmo. O próprio Thorsson, ele tem uma tabela que tem as referências de número e aí para você somar e tudo mais. Tem sim, tem gente que leva assim em conta. Como se fosse uma, entre aspas, uma gematria rúnica. Isso. Assim, só para fazer um comentário que eu acho que de repente cola, é porque a gente às vezes fica muito preocupado, porque essa ideia de numerologia, gematria, vem de lugares onde havia literalmente uma cultura e que havia literalmente uma sobreposição de número e letra, né? Uhum. Mas isso, por exemplo, a gente vê no esoterismo mais hermético, aquela atribuição numérica de 1 a 9, que você coloca o alfabeto listado de 1 a 9, etc, etc. Aquilo ali, alguém meteu um princípio secreto ali e disse que aquilo ali funcionava e estão usando até hoje para fazer cameia lá nos quadrados mágicos. Não tem assim, nenhuma associação literal assim, daqueles números de 1 a 9 de repente, por experimento, se alguém quiser atribuir de 1 a 8 nas runas e testar, né? Não vai ter, desde que saiba que isso não tem nenhum tipo de fundamento histórico, né? Legal. Exatamente. E eu acho que eu falei muito sobre isso porque eu levo muito em conta o estudo histórico. Eu não consigo não levar. Essa é minha natureza. Mas eu não estou desconsiderando a sua ou as suas experiências místicas, esotéricas, whatever, rúnicas, enfim. Eu só não aprovo usar isso como teoria, com base furada. Eu nunca vou, por exemplo, desautorizar o Bruno se o Bruno resolver fazer um sigilo com ferro e o símbolo de Júpiter. E se der certo para ele, cara?
Por que eu vou desautorizar? Quem sou eu na fila do pão para desautorizar isso, né? Então, eu deixando claro, usem, abusem, mas leiam, né? A gente tem um monte de piadinhas, inclusive dos ouvintes. Eu fui usar uma runa para um negócio, acho que deu ruim. Por quê? Não leu tudo que estava envolvido, a historinha, aí ficou aquele negocinho ali e lascou-se. Então, estude. A dica é sempre, estude bem os símbolos. Aí você vai e faz suas coisas, mistura com o que você quiser, e aí você vai e me conta. Que nem eu falo lá no Magicando, você faz filme e me conta. Que é assim que eu gosto de ficar sabendo das coisas. Tá? Muito bom. Essa foi a última pergunta, foi Foi. isso? Foi a última Sim. pergunta. Aí a gente vai, né, para as considerações finais, se você tiver, e mudar pro modo Barbalon, Hardcore Modo e All Night festinha. Long. Muito que bem. Aí a gente deixa você fazer xixi, pegar outro drink e voltar. Muito bem. Nós, Então, né? Todos nós. antes de eu fazer isso, se Isso. vocês me permitem, eu vou Claro. fazer o famoso onde vocês me encontram. Com certeza. Isso que eu ia pedir agora. Isso. Se você se interessou, se você quer ouvir mais sobre isso, eu sou uma pessoa, desculpa, gente, eu sou muito brigada com o Facebook. Eu aceito as pessoas no Facebook, mas vocês vão abrir a minha página, não tem absolutamente nada. Eu não curto muito. Eu te marquei num job de tradução de alemão outro dia, você nem viu. Putz, então, não dá, tem que ser Twitter. Eu nem vejo. Então, se você quiser me seguir, você pode ir tanto lá no Instagram quanto no Twitter, que é o @_Ponzuzu, esse apelidinho muito maravilhoso que um ouvinte me deu. E aí estamos lá, tá? Nessas duas redes sociais. Eu não uso estas redes para falar o tempo todo sobre magia. Não uso mesmo. Tenho planos de fazer uma só para isso? Tenho. Eu faço isso agora? Não. Então, você pode se deparar com fotos de bodes, que são os meus amores, mas que estão sempre lá, tá? Mas eu sou uma pessoa que responde as perguntas, eu não sou uma pessoa ruim, tá? Quer dizer, mais ou menos. Aí, se você quiser ouvir sobre tanto assunto sobre runas, mitologia, bababá, eu estou falando sobre isso em 2 podcasts específicos. Eu sou da mesa do Magicando, tá? Lá a gente tem episódios sobre o tema runas, sobre sistemas mágicos, então você pode procurar lá. E eu também falo no Mitografias. Mitografias tem comigo e semigo um monte de episódios falando de mitologia nórdica, figuras específicas, papéis. Se não me engano, o último que eu gravei foi sobre Odin. Mas eles têm um monte, tem pesquisador falando sobre mitologia, então assim, tem coisas muito maravilhosas que não são marteladas. Tá tudo lá. Então, se você quiser ouvir sobre essas coisas, eu estou especificamente falando sobre isso, tanto no Magicando quanto no Mitografias. E no Mundo Freak eu tô lá falando qualquer besteira, porque é assim. E de vez em quando você joga um negocinho na Twitch que eu já vi. De vez em quando eu jogo um negocinho na Twitch, poxa vida, me deram um jogo lá pra eu jogar, muito maravilhoso, que tinha a ver com runa, mas o meu computador é uma batata, o jogo não rodou direito, eu preciso fazer um setup, quando tiver dinheiro, eu vou fazer um setup gamer pra transmitir jogos de runas. Fazer a magia rúnica pra conseguir um setup gamer. Exatamente, eu vou fazer uns paranauê rúnico pra ver se eu consigo fazer uma magia de prosperidade. Vou usar a dica do Bruno, Júpiter e Ferru, pra ver se eu consigo um setup gamer pra mim. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, lembrando que você tá com 2 cursos esgotados, né? Sold out, menino. Falou, vamos abrir aqui pra anunciar pro curso e tal. Tipo assim, tem, mas acabou. Mas acabou. O primeiro foi uma loucura, cara, porque foi aberto só para os apoiadores do Magicando e o negócio se esgotou em horas. Eu me senti muito a Beyoncé, velho. Aí, foi verdade. E aí, depois, a gente ficou pensando, nossa, mas aí a gente só deu chance para quem é apoiador, que sacanagem. Aí a gente abriu outra turma, mas eu fiquei sabendo que essa turma também se esgotou. Mas fica ligado, segue lá a gente, né, no Magicando. O Magicando também oferece outros cursos legais também, vai que você gosta. Só prova a seriedade do teu trabalho, parabéns.
Muito obrigado, Muito Ju. obrigado. Foi Isso aí. incrível. Altos elogios, tanto aqui no Facebook Que quanto bom. no Twitter, da galera Não acharam dizendo. muito chato? Que nada. Não foi muito blá, blá, blá. Porra, foi incrível. Olha, incrível. eu vou fazer, vamos lá, façam aí também magias para isso, porque eu tô com essa minha pesquisa de tradução aí, a gente tá descobrindo várias tretas e várias simbólicas de runa que não é bem aquilo, viu? Pô, legal. Então isso aí pode... Essa é a moda que eu também comecei a investigar também umas traduções erradas aí, que eu falei no último foco de pestilência. As Pois tretas aí é. que as pessoas inventam. Então, Né, que mas isso acontece. atrás das marteladas, é isso aí. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, gente. Foi incrível. Porra, assim, não temos palavras. Que bom, foi muito maneiro que você aceitou de cara, assim, Ju. Foi muito, muito lindo. Lembrando também aqui para a nossa audiência, para as pessoas que estão aqui escutando, que agora a gente vai fechar a live. Eu não sei o que o Vinícius vai fazer aí, a Raquelzinha, mas eles vão liberar um link aí em algum lugar, que vai ter a sala de Zoom, que a gente vai se encontrar. Vamos falar Mas sobre antes- isso enquanto a gente não tá ao vivo, mas vai lá. Antes, não se esqueçam que o Foco de Pestilência começou o seu financiamento coletivo. E olha lá. É no Catarse, né? É no Catarse. catarse.me/foco, aquele underline que chamam de underscore, enfim, aquela linhazinha embaixo, _pestilência. Vão lá, tem contribuição de R$5, de R$11, mas outra lá para quem for mais com o bolso mais aberto. De R$93. Ainda não, mas vai ter. A gente tinha uma de 65 que eu fiquei com pena e baixei para 50, porque Tem que botar de 93. vamos botar para patrocinadores. Quem quer patrocinar, bota 93 conto no nosso bolso que a gente bota com a cara. Não, aqui mas no peraí, Flávio, se é patrocinador, tem que ser 9.300. 93 Ou vezes não, 93 Sim, sobre 93. tem um monte de número que tem 418, 418, 768 também. Tem um monte de Olha número lá, aí, tá número. vendo? Quer patrocinar o Foco de Pestilência? Liga pra gente. Faça uma contribuição, fala que a gente é aberto, fazemos qualquer negócio. Mas entra lá, o Foco de Pestilência, momento chantagem emocional, só voltamos quando bater a meta, então se esforcem aí. Chame os seus amigos, conversa com a sua mãe para colaborar com o Foco de Pestilência, que a gente só vai ter programa novo quando a gente bater a primeira meta de R$418 mensais. Então, cheguem junto, curtam, compartilhem e botem um dinheirinho lá para o Foco de Pestilência para você continuar pagando seus boletos, que a gente também precisa de pagar boleto. É verdade. E, enfim, então fica aí os hostess aí da bagunça alcoólica aí, bem as instruções.